Capítulo 12, número 8. Poder material. Atributos: positivos, eficiente, forte, autoconfiável, ambicioso, discernidor, perspicaz, funcional, afirmativo, inteligente. Negativos: materialista, intolerante, cansativo, desonesto, desanimado, indisciplinado, sedento de poder, belicoso, espalhafatoso, grosseiro. Correspondentes: letras H, K, Z. Número par, receptivo, agressivo. Materialmente. Disposição: esclarecido, sério, confiante. Números 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98, 107. Cor: rosa, rosa avermelhado, malvagema, diamante. Cristais: perita, morganita rosa, berilo rosado. Vegetação: begônia, dália, jasmim, nogueira, pinheiro, rododendro. Alimentos: cereais, toucinho, arroz, couve-flor, galinha, chá, torta de maçã. Instrumentos: apelo musical, guitarra havaiana, coral, soprano, teatro de revista. Nota musical: dó agudo. Planeta: sol. Mês: agosto. Dias de nascimento: 8, 17, 26. Dia da semana: quinta-feira. Números de compatibilidade geral: 2, 4, 6. Números de incompatibilidade: 7, 8, 9. Nota: quando o indivíduo porta o desafio do número 8, estas descrições passam de positivas a negativas até que o desafio seja equilibrado. Por favor, certifique-se de ler o significado do número desafio. Desafio do número 8. Este é o desafio à compreensão que o indivíduo tem dos valores e propósitos do dinheiro e do poder. Quando crianças, os portadores deste desafio podem ter visto autoridades com ambições desmedidas que se concentravam no quadro financeiro. O poder em alto nível e o espírito competitivo eram os únicos meios disponíveis de atingir a liberdade, ou, então, o extremo oposto pode ter sido experimentado, e neste caso as autoridades podem não ter manifestado qualquer interesse na acumulação de ativos, em influir na comunidade ou na competitividade. Qualquer um destes extremos deu aos jovens 8 falso senso dos valores materiais e fomentou obsessão maior ou menor com relação às posses materiais e à segurança financeira. Em consequência, os portadores individuais do desafio tornam-se geralmente por conta própria labutólatras ou autodestrutivos, sem meta. São muitos os motivos para a preocupação dos portadores do desafio número 8 com respeito à propriedade. Na juventude, as decisões materiais, a eficiência organizacional e os dotes físicos merecem atenção demasiada ou insuficiente. Na juventude dos números 8, os pais podem ter dado presentes em vez de berrinçar com eles ou manifestar afeto. Quando adultos, as crianças desafiadas ficam sem pontos de referência baseados em respostas sentimentais, e quando demonstram preocupação emocional, fazem-no, em vez de isto, por meio de presentes caros ou práticos. Além disto, com muita frequência, os adultos desafiados pelo número 8 julgam o amor alheio pelos sinais materiais de estima que recebem. Para uma criança privada de valores esotéricos, as mães podem ter causado a impressão de viver para as compras, e os pais, para o trabalho. Os pais podem ter trabalhado para empregadores muito ricos ou influentes, e, por isso, ao ver ou ouvir sobre o modo de vida dos ricos, podem dizer "e isto que eu quero" ou, então, se sentir muito intimidados ou esmagados para lutar no mundo dos negócios. O desafio pode tornar-se obsessão que compele o portador ao esforço demasiado, a perder de vista as alegrias do companheirismo e a tornar-se mercenário. Pode usar suas realizações de maneira egoísta, aliando inconscientemente a satisfação emocional, física e espiritual a um impulso de controlar tudo e todos. Quando adolescentes, os indivíduos portadores deste desafio podem destacar-se nos esportes, no trabalho escolar e ou emprego de expediente parcial depois do horário escolar. Podem ser considerados superjovens ou, no extremo oposto, estes adolescentes podem ficar despropositados, incoerentes e sem relacionamentos. Podem ficar incapazes de fazer bom julgamento, de ordenar os seus assuntos ou de assumir a responsabilidade para gerir o tempo, o dinheiro e as obrigações práticas.
Para os portadores deste desafio, a preocupação com o autocontrole ou é demasiada, ou insuficiente. Ou são vendavais, ou brisas, com temperamentos compatíveis com cada extremo. Os adultos portadores do desafio têm pouca ou nenhuma paciência com as pessoas menos eficientes e menos ambiciosas e estão constantemente preocupadas com seu aspecto. Quando juntam dinheiro, estes indivíduos usam-no para se exibir. Para causar boa impressão, podem forrar uma biblioteca com livros encadernados, obviamente caros, sem ter tempo ou inclinação sequer para abrir as capas. No outro extremo do desafio, pouco importam os símbolos de posição, os cargos pomposos ou o reflexo que vem nos olhos de pessoas afluentes ou influentes, importam tão pouco que sua segurança material fica desprotegida. Os portadores do desafio número 8 podem ostentar pródigas gorjetas para o maitre conseguir-lhes a melhor mesa do restaurante e, para compensar, comprar para si próprios produtos medíocres e baratos. Ou então podem alardear suas contribuições beneficentes e esquecer que a beneficência começa em casa. Os portadores deste desafio aferram-se facilmente à busca de dinheiro e imagem, empenhando-se ao máximo para remover todos os obstáculos que encontram. Em sua ascensão, podem esquecer a ternura, desconsiderar inteiramente os entes queridos e presumir que seus companheiros vão compreender seu comportamento. Este desafio indica a mente individualista no plano físico e material. De modo geral, o indivíduo que não é um realizador, mas possui antecedentes materialistas, reconhece que o dinheiro lhes corre pelos dedos. O resultado é talvez nunca ter o bastante para satisfazer seus desejos mais tarde na vida. A fera do ginásio, tão cheia de iniciativa, raramente abandona suas ambições expansionistas. Uma vez estabelecidos seus hábitos, é muito difícil para o realizador agressivo, de larga escala, desacelerar, as pressões físicas o farão por ele. Os atletas e técnicos profissionais com este desafio a miúde não conseguem parar. Os executivos empresariais recusam-se a soltar as rédeas e passá-las a companheiros qualificados, mesmo quando estão no ápice de seu desempenho. Quando as mulheres que não trabalham se casam, podem exercer pressões materialistas sobre o marido e os filhos. Os portadores do desafio número 8 costumam ter expectativas elevadas e podem pensar que ninguém ou nada os pode forçar a desistir do direito de apertar os botões ou ter a palavra final. É quase impossível reconhecer quando os portadores do desafio número 8 estão estressados, pois o estresse parece alimentá-los. No início, estes buliçosos exibem integridade e usam a influência para lutar pelos direitos dos amigos. Entretanto, a solicitação irá dirigir seu culto ao materialismo para práticas comerciais inescrupulosas, gananciosas e frias. Tensão muscular abdominal, crises de atividade nervosa ou pressão sanguínea alta podem ser indicadores precoces de que é hora de tirar férias. Porém, como os portadores do desafio número 8 raramente têm tempo para sentir dor ou perceber que estão ofegantes, as dietas de aptidão física são necessárias. Os portadores do desafio devem acautelar-se fazendo revisões físicas regulares e pratos sofisticados, casas fartas decoradas por profissionais e roupas sob medida. E tudo o mais que indicar a si mesmos e ao mundo que os portadores do desafio número 8 estão na curva ascensional, são cobiçados e adquiridos. Podem ser sovinas ao extremo ou generosíssimos, mas suas reações, nas questões de dinheiro, são sempre exageradas. Os portadores do desafio número 8 têm a força vital e a capacidade física para coordenar corpo, mente e espírito, visando a realizar suas ambições. Podem colocar-se os talentos funcionais em prol dos esportes ou qualquer meta, desde que canalizem suas ambições com eficiência. O presidente de empresa que seja portador do desafio concentrar-se em objetivos rasteiros, reduzir orçamentos, manter um quadro de pessoal necessário ao esqueleto, usando todos os seus talentos de solucionador para superar os números do ano anterior. O corredor portador do desafio treina, medita e conta calorias, visando a arrancada final rumo ao troféu. Sinais de sucesso são muito significativos para os portadores do desafio número 8. São símbolos de amor e aprovação baseados nos padrões da infância. Estes indivíduos podem pensar: quem vai me rejeitar se eu tiver dinheiro, poder e prestígio? Entretanto,
as respostas indicam-lhes que as pessoas não podem ser tratadas como se fossem estruturas empresariais. Certos 8 devem aprender que existe um poder superior à diretoria. Para dominar o desafio do 8, é preciso primeiro dominar o desafio do número 7, que tem fé nos valores não materiais e reconhece sabedoria em todo homem. Os portadores do desafio podem sempre escolher, com a mesma autoconsciência, autodisciplina e capacidade de solucionar problemas empregadas em prol das ambições materiais, podem usar sua eficiência para equilibrar os interesses domésticos, sociais, espirituais e comerciais. O desafio número 8 pode passar de um ao outro dos seguintes extremos até que seja reconhecido e tenham início novos hábitos que estabilizem as ambições materiais de seu portador. Muito combativo ou muito apático. Muito desregrado ou muito ético. Muito agressivo ou muito lerdo. Muito ambicioso ou muito caótico. Muito eficiente ou muito incompetente. Muito defensivo ou muito indefeso. Muito controlador ou muito pouco confiável. Muito limitado ou muito expansivo. Muito desleixado ou muito íntegro. Muito esquecido ou muito consciente. Muito operoso ou muito preguiçoso. Muito dinâmico ou muito frágil. Muito perdulário ou muito parcimonioso. Muito exibicionista ou muito displicente. Desafios físicos do número 8. Os desafios afetam a saúde física e também a mental. A química do corpo se altera quando os indivíduos estão estressados, e quando não sabemos o que é bom para nós, nossas mentes detonam hábitos ansiosos, zangados ou frustrados. Quando nos maltratamos, adoecemos. A atitude do indivíduo envia mensagem ao cérebro que diz ao corpo para gritar por socorro. A fim de chamar atenção para seu mal-estar, as pessoas costumam adoecer ou formar hábitos negativos. Os numerólogos acreditam que a doença e o bem-estar dependem de atitude, e os desafios indicam as atitudes que resultam de sentimentos carentes. Quando não nos sentimos carentes, nos sentimos bem equilibrados e não imploramos a atenção dos outros. Essencialmente, se os desafios da personalidade estiverem equilibrados, a química do corpo também estará equilibrada, e por isso é pequeno o risco de doença mental ou física. Os números do desafio indicam as maneiras pelas quais as pessoas se punem inconscientemente por não serem conscientemente boas consigo mesmas. Esta lista de doenças e hábitos negativos está relacionada com o desafio do número 8. Vícios, herpes, alcoolismo, indigestão, alergia, estalos nas juntas, apendicite, laringite, asma, nervosismo, câncer, entorpecimento, resfriados, problemas cutâneos, eczema, hérnia de disco, epilepsia, problemas com fumo, problemas nos olhos, derrames, desmaios, varizes, problemas cardíacos, verrugas, hepatite. Para equilibrar o desafio do 8 e trazê-lo à tona enquanto talento. O primeiro passo para equilibrar o desafio é sentir-se livre para dizer: preciso de liberdade material. Dê uma olhada nos relacionamentos pessoais. Não se esqueça de agradecer à secretária a consideração demonstrada fora das especificações do cargo. Convide algum amigo para um almoço formal. Tenha como meta organizar seu tempo de modo a incluir um passatempo, uma caminhada ágil ou uma noite tranquila com os entes queridos. Force-se a ler livros que falem da vida dos multimilionários, e pergunte-se se o dinheiro de fato comprou-lhes tudo. Evite o excesso de permissividade e os lapsos de sentimento. Você vai ficar com gota se conseguir mastigar os 2 volumes do The Gourmet Cookbook, A Cozinha dos Gastronomos. Escore-se em alguém de vez em quando, tendo em mente que você tem direito a uma pequena fraqueza. Tente recusar um jantar comercial para ir jantar com os entes queridos. Você ficará surpreso com os dividendos que irá acumular com o tempo gasto com as pessoas que o amam. Seja fiel à sua companheira, e lembre-se de que é impossível comprar fidelidade eterna e boa saúde. As coisas materiais e as pessoas materialistas têm um tempo de vida previsível, portanto, se você cuidar dos seus ativos e tiver consideração com os entes queridos, eles estarão presentes quando necessários. Cuidado com os acessos temperamentais. Não exiba seu charme e sua compreensão no escritório apenas para se livrar das frustrações que teve com seu pessoal em casa.
Tente não criticar ou competir com a esposa ou companheira, você vai exaurir sua receptividade e a estabilidade emocional da parceira. Os hábitos são difíceis de romper, mas você deveria reservar sua intolerância para a concorrência impessoal. Lembre-se de que você encontra na descida as mesmas pessoas que encontrou na subida. Seja generoso, atencioso, e respeite as pessoas pelo que fazem. Impossível realizar qualquer coisa num mundo cheio de caciques. Todo cacique precisa de índios leais para cuidar dos detalhes, portanto proteja sua tribo e faça-a feliz. Reconheça-se um realizador administrativo, arguto, funcional e operoso que merece pacífica segurança interior e um pouco de segurança exterior. Automotivação juventude. Quando criança, o número 8 sente enorme impulso para ser atento, autoconfiável e ativo. Quando repreendida, esta criança pode valer-se de um tesouro bem guardado, encarar confiante e trocar zandas para aliviar seu ego ferido. Esta criança precisa de exercícios, tarefas práticas e interações com os iguais, pois o jovem número 8, de modo geral, é corajoso, gerencial e decisivo. Quando cercado por autoridades fracas ou irrazoáveis, estala o chicote. Quer disciplina e descobre meio de a conseguir. Os pais podem descrever seu filho número 8 como capaz, confiante e empreendedor, mas estas palavras descrevem o indivíduo apenas quando está cercado de autoridades eficientes, positivas e responsáveis. Se a energia de alta potência da criança for mal interpretada e os pais forem provocadores ou apáticos, a criança poderá tornar-se muito exigente ou desanimada. O jovem número 8 quer receber tarefas, provar-se a si mesmo e progredir rumo a maiores responsabilidades ou desafios. Se esta criança, que tem caráter sério, sensível e operoso, for desorganizada durante longo período de tempo, vai sentir-se despreparada. O resultado é que entrará para o primário sem autoconfiança ou capacidade empreendedora. As crianças número 8 precisam planejar, construir e trabalhar com coerência. Sua esperteza, capacidade de concentração e curiosidade intelectual devem ser coordenadas com as atividades físicas. A falta de interesse na autoexpressão artística ou a dificuldade em aceitar a vulnerabilidade alheia pode ser um problema na maturidade. Os 8 nascem organizadores e com queda para convencer todos a ajudá-los. Em virtude de seu talento para enxergar o íntimo das pessoas irrealistas e de sua crítica franca, seus pais, se quiserem evitar confrontos desrespeitosos, devem praticar o que ensinam, ou vão descobrir que os filhos os estão dirigindo. O voluntarioso número 8 será teimoso, impaciente com as restrições e possessivo. O indivíduo 8 é atraído pelos projetos ambiciosos e intimida-se com os pequenos detalhes. Procura evitar os empregos rotineiros ou perder tempo. Quando solicitado a ajudar, pode assumir rapidamente o comando, delegar responsabilidade e seguir para interesse pessoalmente mais produtivo. Quando desobedece e é castigado com justiça, trata o castigo com eficiência. Por outro lado, quando sabe que está com a razão e foi maltratado, pode ficar furioso e rebelde. As realizações e os ativos tangíveis são de máxima importância na mente dos 8 adolescentes. Sentem impulso de conseguir o que querem, portanto é melhor ensinar-lhes a gerir o dinheiro antes da adolescência para evitar gastos em larga escala quando ganharem seus salários na adolescência em companhia. Os 8 querem causar boa impressão, sentir-se competitivos e desfrutar os símbolos de prestígio. Terão empregos depois das aulas e ainda encontrarão tempo para esportes e atividade social. Quando o número 8 é também um número desafio, podem ser obstinados e devem ser estimulados a relaxar. Quando estes indivíduos têm significados numéricos criativos ou artísticos em outros aspectos de seus mapas, capitalizam-nos. Os 8 podem ser soberbos vendedores que ainda no ginásio descobrem negócios na venda domiciliar. Astutos juízes da natureza humana, compreendem o valor da compra de impulso. Para poderem entregar rapidamente as encomendas, entulham a despensa da família com estoques de produtos de perfumaria e pesquisam os compradores potenciais na vizinhança. Os 8 são terceiranistas que venderam limonada aos transeuntes nos dias quentes de verão, economizaram os lucros e já estão ricos ao fim do ginásio.
Querem ávida independentemente o poder e a afluência, na qualidade de adultos jovens que se fisirão por conta própria ou, quando preparados academicamente, de executivos na comunidade empresarial ou esportiva. Maturidade. Os adultos número 8 querem possuir e desfrutar tudo que o dinheiro pode comprar. Lutam para ser influentes e levar estilo de vida bem organizado e construtivo, preferindo o matrimônio tradicional e criar família que compartilhe de suas ambições. Entretanto, estes 8 são os labutolatras que não têm respeito pela fraqueza, procrastinação ou fracasso. Podem, portanto, não ter olhos para as ansiedades emocionais da companheira ou para os conceitos de férias relaxadas ou de atividades sociais não lucrativas. Podem a miúde superestimar a capacidade dos empregados e parentéis, sem perceberem que apenas uma em cada 9 pessoas tem sua força mental ou suas ambições materiais, presumem que todos querem semana de 8 dias de trabalho. As pessoas número 8 não gostam de ser desobedecidas, desorganizadas ou distraídas por pequenos detalhes. Como raramente se contentam em pagar as contas, preferem gravitar em torno dos grandes homens de negócios. Os 8 devem possuir a última carteira Gucci, o último modelo Mercedes-Benz ou outro acessório de prestígio. Os símbolos inequívocos de sucesso e prosperidade apoiam seus egos, e não gostam de ser rebaixados de classe. Estes indivíduos podem nadar 20 voltas numa piscina, levantar pesos ou correr 20 quilômetros antes ou depois do expediente. Têm vitalidade e resistência física formidáveis, e por isso precisam de escapes para aliviar o estresse, do qual se parecem nutrir. Descansar ou relaxar, por outro lado, os aborrece. A cabeça governa o coração do número 8, mas os 8 são sensuais e buscam parceira que lhes acrescente. Embora amantes fiéis de modo geral, se não encontrarem apoio no lar e não satisfizerem seus apetites físicos, procuram companhia em outro lugar. Como os 8 têm orgulho da família e da comunidade, esperam que as circunstâncias e o comportamento familiares sejam exemplares. Quando desiludidos com o casamento, procuram evitar o divórcio para conservar a imagem externa digna. É difícil para o número 8 ficar em segundo plano em casa, pois são inconscientemente autoritários. Pilares da comunidade quando permitem o tempo e o dinheiro, contribuem com entusiasmo e liderança firme quando trabalham em obras de caridade ou outras melhorias. Um problema para os número 8 que se estabelecem por conta própria pode ser encontrar tempo para dar apuro e diplomacia às suas realizações. Em outras palavras, podem ter aspecto de príncipes ou princesas, e as benesses sociais de depauperados. Quando sensíveis e colaboradores, ou nascidos na riqueza e no poder, os 8 são senhores de si, honrados e criteriosos. Quando, porém, são ambiciosos ao ponto do exagero, inflexíveis ou rudes, podem ser grosseirões, desajeitados e palpiteiros. E de seu maior interesse não ser indiferente com os colegas menos influentes e não estar despreparado para assumir todas as responsabilidades do sucesso. O desejo de parecer próspero e exercer influência pode levar os números 8 a fazer compras de vulto e a exibi-las. Estes indivíduos têm o desejo de possuir coisas mais, quando se adornam para jogar golfe ou velejar, indicam na verdade falta de segurança interior. Quando à vontade consigo ou mesmos, prudentes e conservadores, pesquisam com inteligência algum novo experimento e arrumam-se de modo a comunicar reputação e autoconfiança. As automotivações número 8 têm a alma dos oportunistas e a mente semelhante a uma armadilha de aço. Aqueles que têm firme raciocínio material logo detectam as pechinchas e valorizam o dinheiro. E, embora os 8 possam ser sovinas e fazer pesquisa de preços nos supermercados, podem também fazer gastos pródigos quando querem alardear. Quando o número 8 resolve impressionar cliente ou superior durante um jantar, o conviva pode contar que irá comer caviar, aspargos e filé mignon. As sobras, dependendo de se a noite foi proveitosa ou não, serão o almoço e o jantar de amanhã ou, então, serão dadas ao gato. Os indivíduos número 8 podem não parecer coerentes ou práticos até que estejam estabelecidos e seguros. Entretanto, são manipuladores hábeis e planejadores perspicazes em sua ascensão.
Os 8 podem ser exibicionistas comodistas, palpiteiros e furões ou autoridades dinâmicas, perseverantes e dotadas de princípios. Num ou noutro caso não serão ignoradas. Talvez sua força física ou suas realizações práticas sejam o que lhes possibilite assumir a liderança. Com números compatíveis em seus próprios mapas ou com destino que atrai a pessoas afluentes e influentes que precisem de seus talentos empresariais, atraem experiências de grande energia e várias oportunidades de se tornarem grandes solucionadores de problemas. O número 8 equilibrado levará a sério sucesso. Esquemas notívagos e hábitos displicentes de trabalho indicam temor do fracasso e incapacidade subjacente de se autogovernar. O 8 equilibrado acredita que é preciso dinheiro para ganhar dinheiro, e sua abordagem das finanças é realista e conscienciosa. Entretanto, esta percepção não compensa sua possível cegueira com respeito aos íntimos que lhe oferecem amor e consolo. Parceria e casamento duradouros exigem dos 8 o esforço de admirar, confiar e comprometer-se totalmente. Podem, repetidas vezes, delegar as obrigações familiares à esposa e deixar de ir aos jogos eliminatórios do colégio ou às formaturas. Os 8 não acreditam em contos de fadas e perseveram para encontrar solução para todos os problemas que querem resolver. Entretanto, se suas ambições e decisões pessoais forem ignoradas, até mesmo o número 8 mais honrado pode sair para dar uma volta no quarteirão, encontrar outro abrigo e nunca mais voltar. O casamento de duas motivações número 8 positivas pode não incluir presentes espontâneos e caprichosos nem passeios românticos ao luar após o jantar. Duas pessoas que são operosas, pragmáticas e estão sempre em movimento podem sistematizar um estilo de vida que limite a criatividade e distancie a emoção. Se estes indivíduos estiverem no lado negativo do 8, podem ser irrealistas, privados do senso de valor material e incapazes de solucionar seus problemas práticos individuais. Positivos ou negativos, 2 8 fazem 16. No sistema numerológico, 16 é um número teste que sobe e cai quando aliado a ambições comerciais. 16, que soma 7, é número que indica solidão, pobreza emocional e ideias errôneas. Como o significado do número da motivação descreve o que é preciso para se estar à vontade, relacionamento longo e íntimo entre 2 8 será para ambos assunto sensível. Autoimagem juventude. Quando deitados na cama, ouvindo música e pensando, como vou ser quando crescer? Como vou andar, vestir e falar, os pré-adolescentes número 8 visualizam um gigante industrial, a anfitriã dos maiorais, um imortal dos portes. Sonham em ser presidentes executivos em alguma diretoria, saindo depois do almoço para a conversa de negócios no iate da empresa, ou em receber o troféu de desportista do ano ou em treinar até a morte uma equipe vencedora. As serrianças com a autoimagem número 8 veem-se ricas, antes de tudo, vencedoras, presidentes de Empre SAS, atletas profissionais e consultores financeiros. As crianças número 8 podem querer aceitar ávidas o desafio da bicicleta de 2 rodas e entregar jorrais ou abrir uma poupança. Não perdem uma única oportunidade de trabalhar, destacar-se ou acumular bens. Estão sempre dispostas a ganhar dinheiro ou a gastá-lo em ativos. Sua maior alegria é negociar uma boa compra. Quando são estimulados a ser realizadores autoconfiáveis, afirmativos e coerentes, sentem-se felizes. A autoimagem número 8 coordena as ambições e as interações sociais. Estes 8 têm um aspecto resoluto, aciado e vigoroso. E seu desejo juvenil galgar o poder e acumular seus próprios pertences. Querem crescer logo e parecem mais maduros do que são. Às vezes podem ser mandões ou convencidos, mas, quando em sintonia com a autoimagem, alteram suas personalidades e tornam-se persuasivos, entusiastas e solidários. Quando jovens, os número 8 vestem-se com eficiência. Não são clichês das novidades ou da moda, a menos que isto lhes dê aspecto mais amadurecido, digno e importante. Empreendedores, os 8 oportunistas estão dispostos a fazer qualquer coisa para exigir respeito e servir aos seus fins. Quando vivem de acordo com a autoimagem, os número 8 parecem dinâmicos e gostam dos projetos ambiciosos.
quando desequilibrados, podem ser desmazelados e não confiáveis. Quando o número 8 é apoiado por um mesmo número 8 de automotivação ou autoexpressão, estes indivíduos podem ser labutólatras hiperativos, esquentados e inflexíveis. Maturidade. Quando saem do elevador ou entram numa sala, antes de a personalidade ou o intelecto entrar em ação, os adultos número 8 emitem vibração marcante, benigna e impertinente. Sua atitude indica personalidade forte e parecem exalar energia. A primeira impressão que causam é próspera, dominadora e digna. Quando os significados dos números da automotivação e da auto-expressão são artísticos ou modestos, exibem os símbolos de prestígios, e seu estilo de vestir, sua postura e atitude sinalizam para o mundo que não custam barato. Quando estes indivíduos usam as cores malva ou rosa, a auto-imagem é realçada. Quem tem a auto-imagem 8 não precisa bravatear ou tomar o poder. Suas qualidades de liderança são óbvias, e possuem carisma funcional que inspira confiança. Em essência, os equilibrados 8 são percebidos como pessoas de iniciativa com grandes aspirações e que almejam ser reservatórios de poder. E seu desejo íntimo assumir o controle, fazer alianças prestigiosas e galgar a independência financeira. Sua apresentação é cuidadosamente calculada, pois levam em conta a observação alheia e que reencausar a melhor impressão possível. Os adultos número 8 consideram-se transgressores da lei e podem racionalizar tudo que os leve adiante. Quando vivem de acordo com a auto-imagem, possuem sentido de realização e visualizam possibilidades ilimitadas. O número da autoexpressão pode governar a primeira impressão desde que as descrições das profissões delineadas no significado do número indiquem códigos de trajar ou modas de pouco custo ou inconvencionais. O número da automotivação pode influenciar o trajar dos portadores desde que estes estejam relaxados e fazendo o que querem fazer. Entretanto, quando estes indivíduos vivem segundo sua auto-imagem, não exibem as cores ou estilos correspondentes indicados pelos números em outra parte de seu mapa numerológico. Autoexpressão juventude. Os adultos acham óbvio quando as crianças têm o 8 para número da autoexpressão. Na juventude, os talentos número 8 baseiam-se em atividade, força vital e autoconfiança. À medida que crescem, descobrem que têm boa coordenação, atraem posições de responsabilidade e atingem as metas com maior facilidade ou rapidez do que seus iguais. Quando frustrados, podem ser intolerantes, ditatoriais ou sorrateiros. Gente de iniciativa, afirmativa, admiradora e consciente, é difícil abafar-lhes as ideias que têm para resolver os problemas ou convencê-los a tirar uma soneca. Sem a intenção de serem desatenciosos, os número 8 altamente energéticos podem ser rasteiros, ignorar as demonstrações de afeto ou demonstrar impaciência com os amigos e autoridades menos eficientes. As pessoas lerdas e não tão fortes podem estorvar-lhes os objetivos. Aos pais indisciplinados, pouco práticos e não materialistas, podem parecer muito definidos, gerenciais ou possessivos. Aos adultos ambiciosos, funcionais e sistemáticos, as crianças no MRO8 são aceitas como familiares colaboradores que recebem elogios e recompensas materiais pelos trabalhos bem feitos. Os talentos número 8 levam a criança a trabalhar cedo. Serão adultos mais competentes, coerentes e operosos se estimulados a gerir as finanças, o tempo e a energia adequadamente. Para alcançarem as metas ambiciosas que traçam para si mesmos, precisam de afirmação, operosidade e força vital. Ainda crianças manipulam eficientemente os outros no sentido de levá-los a realizarem as tarefas mundanas ou ingratas. Entretanto, assim que têm a oportunidade de solucionar por conta própria os problemas práticos, as crianças número 8 demonstram que confiam em si mesmas. Quando adolescentes e adultos jovens, os 8 estão sempre preocupados e devem aprender a relaxar, leem a capacidade de conseguir boas notas escolares, jogar no time do colégio, ser presidente de turma e ganhar dinheiro depois das aulas. São especialistas naturais em eficiência e têm talento para os grandes negócios. Estes jovens são sérios estudantes de finanças e têm o dom de conseguir retorno para os seus esforços físicos e comerciais.
As crianças número 8 capazes podem ser flechas retilíneas, inflexíveis ao ponto de se concentrar demais, sem sabê-lo, nos esportes. Tornam-se dedicados às disciplinas e podem sentir-se perdidos se não praticarem constantemente. Estas crianças devem ser estimuladas a diversificar. O mundo dos negócios pode ser sua ostra, mas devem sair para assimilar o mundo das benesses sociais. O diploma de administração é objetivo valioso, e por ele estes jovens são capazes de trabalhar de dia e cursar a universidade à noite. Para as crianças, os adolescentes e os jovens, é bom ter em vista cargos executivos ou seu próprio negócio. A ambição material é sua chave para o sucesso. Maturidade. Ocupações sugeridas: fabricante, banqueiro, corretor de bolsa, corretor de valores, consultor financeiro, desportista profissional, oficial militar, estatístico, contador, gerente de escritório, engenheiro, maestro de banda, baterista, administrador escolar, comprador, consultor fiscal, advogado de empresas, empreiteiro de construções, mestre de obras, administrador de folha de pagamentos, investidor, caixa, controlador, gerente de empréstimos bancários, lojista, operador de franquia, gerente de cobrança, funcionário público, líder sindical, gerente de vendas, fazendeiro, importador, exportador, halterofilista, consultor de aptidão física, produtor cinematográfico, diretor de produção teatral. Opções: as carreiras indicadas pelo significado do número da automotivação, mesmo que não façam uso dos talentos imediatamente disponíveis, permitem ao indivíduo sentir-se à vontade. As carreiras indicadas pelos significados do número da auto-imagem estimulam o indivíduo a viver de acordo com seus sonhos juvenis. As carreiras indicadas pelo significado do número do destino, quando este não for igual ao número da autoexpressão, exigem que o indivíduo aprenda com as personalidades e experiências que encontrar. Quando os números da autoexpressão e do destino forem iguais, os talentos do indivíduo serão precocemente reconhecidos e utilizados. Maturidade. Análise da autoexpressão. Os indivíduos número 8 têm potencial para se recompensar financeiramente por sua capacidade executiva, sua eficiência e seu tirocínio comercial. É possível serem reconhecidos por sua força vital e coordenação física. Os 8 são personalidades dominadoras que planejam, organizam e trabalham no sentido de conseguir farto retorno de seus esforços. Estes indivíduos emitem vibração que os põe na poltrona do motorista. Os talentos número 8 devem reconhecer sua necessidade de manter abordagem positiva. No ambiente empresarial ou esportivo, são reservatórios de soluções de problemas que irradiam força. Quando solicitados a socializar e promover, os 8 possuem os dotes necessários a encantar e impressionar os clientes de maior prestígio. São oportunistas persuasivos quando sabem o que querem, e geralmente o sabem. É possível contar que os equilibrados número 8 serão empregadores conscientes. Demonstram estilo e posição impertinentes em seu trajar e gostantes e virar de prosperidade, poder e capacidade. Os indivíduos número 8 são progressistas e devem escolher emprego ou profissão que proporcione evolução. Quando as possibilidades são limitadas, os equilibrados 8 conseguem encontrar posição mais promissora na qual usar seus julgamentos firmes e seus impulsos labutólatras. Todos os talentos número 8 querem os confortos humanos. Podem ser terra a terra, ter bom senso e objetivos e no momento seguinte comer e beber agitados e ser sexualmente indulgentes. Os 8 não são mesquinhos com respeito a nada. São geralmente ambiciosos em sua busca ilimitada de dinheiro, alianças influentes e autoridades. Ao escolherem profissão, os funcionais 8 querem segurança e opções de longo alcance para evoluir. Têm iniciativa própria e estão no apogeu em meio ao desafio da concorrência. Coerentes, fortes e dedicados, os 8 têm talento para ser atletas profissionais ou gigantes empresariais. As duas carreiras exigem que os indivíduos coordenem a força vital física, o intelecto e a intuição. O profissional de beisebol reúne talentos para rebater ou interceptar uma bola rasteira no instante e lugar certos, e saber com precisão quando tentar uma volta completa nas bases ou quando interceptar a corrida de algum rebatedor.
O presidente de empresa reúne suas decisões claras, sua energia disciplinada e seu espírito corajoso para aumentar o faturamento do ano anterior ou superar algum concorrente. Ambos jogam alto e têm a intenção de vencer. Aqueles que têm na autoexpressão número 8 não devem encontrar problemas com quaisquer ocupações que exijam esperteza e ofereçam a oportunidade de gerir, organizar e dar a palavra final. Os 8 determinam a cadência e trafegam a raia rápida das finanças. Seus problemas profissionais podem originar, se na impaciência, na liderança exigente e na obstinação, mas a mistura de negócios e prazer funciona de fato para os número 8 equilibrados que sabem quando tomar a pulso as obrigações familiares e pessoais. Os aspectos negativos residem no comodismo, na intolerância e no temperamento esquentado dos 8. Chateiam-se facilmente com as questões rotineiras, e as responsabilidades mundanas e os potenciais limitados. São, entretanto, atraídos aos assuntos que lhes possibilitem escolher quando e como irão conseguir reconhecimento ou dinheiro pelos resultados tangíveis que produzem. Com a autoexpressão 8, a educação acadêmica é um estímulo, mas não pré-requisito para o sucesso. Este é o número dos multimilionários que enriquecem por conta própria, que são rudes e começam a desenvolver alguma ideia na própria garagem. Os 8 podem ser maus ouvintes ou então linguarudos que não sabem guardar segredos. De modo geral, ganham dinheiro de forma pragmática, autoconfiante e empreendedora e querem ver e saborear os frutos de seu trabalho. Gente de iniciativa, os número 8 não relaxam e vivem em meio ao estresse. Podem ser banqueiros comerciais leais, dignos e honestos ou agiotas berrantes, intolerantes e ardilosos. Como o poder que tem os número 8 para o domínio material, estes indivíduos devem escolher a melhor maneira de usá-lo, visando a conquistar a liberdade financeira. Destino não nascemos sabendo que a vida tem a oferecer. Os indivíduos com o destino número 8 cercam-se de riqueza e aprendem a desenvolver o tino comercial, as capacidades executivas e a perícia. Encontram as pessoas e experiências que lhes ensinam a eficiência e o tirocínio material e como conseguir o que querem. Este destino implica a vida de busca da liberdade financeira e de manutenção de atividade positiva com respeito às possibilidades comerciais. Para aproveitar ao máximo a capacidade de previsão da numerologia, o número 8 deve estar disposto a pensar alto, planejar e trabalhar, visando executar o plano com o máximo de sua capacidade. Pode ter sido criado com colherinha de prata, mas não saber como conseguir outra nem como conservá-la. Mesmo que demande a vida inteira, quando os 8 aprendem a assumir o controle, delegar responsabilidades e deixar os detalhes para os outros, encontram o caminho do sucesso. O destino número 8 deve buscar estilo de vida que abra as portas para o comércio, a riqueza e a autoridade. As pessoas com o destino número 8 devem aprender a dirigir os outros com integridade e cuidado. Pessoas influentes e seguras financeiramente são os companheiros que ajudam a fomentar o propósito deste destino. Os portado-reis do destino número 8 devem concentrar-se em cultivar o interesse nos assuntos comunitários, nas regras dos investimentos e em edificar o crescimento material futuro. Quem ganha dinheiro com objetividade e visão deve dar o exemplo para aqueles indivíduos que talvez prefiram ser indiferentes com relação às metas materialistas e assim dirijam equivocadamente suas energias às buscas puramente artísticas, acadêmicas ou humanitárias. E provável, com o passar do tempo, que esta perspectiva se altere. Não há limites para as possibilidades de que uma personalidade eficiente, agressiva e confiável seja atraída para o destino número 8. Este pode realçar as oportunidades se vestir com roupas caras, estilos conservadores e feitios sob medida. Se o 8 compreender o enorme poder que cerca seu destino, que deve ir ao encontro dos ricos, portar-se com propriedade, vestir-se de maneira aceitável e caminhar lado a lado apenas com as pessoas mais progressistas e bem-sucedidas, seu destino continuará daí. As crianças com este destino não se tornam realizados reis obstinados, salvo se os números da automotivação ou da autoexpressão forem iguais. Com o passar do tempo, portadores deste destino criam ou procuram meios para aumentar seu rendimento ou expandir os interesses comerciais.
Surgirão oportunidades de encontrar os portadores de riqueza ou poder, e no devido tempo eles próprios serão contemplados com um anel de ouro. Neste caminho, aprendem a ministrar, aos carentes de capacidades executivas nas grandes estruturas empresariais, a administração, o julgamento prático e as soluções firmes para os problemas. É essencial para os 8 encontrar meio de assumir o comando. Para progredir, devem ser orientadores, delegar os detalhes e conservar a integridade pessoal. Os indivíduos com o destino número 8 não devem esperar que se lhes diga o que ou como fazer. Devem, em vez disto, ficar na escuta e à espreita das oportunidades nas quais preencham a exigência de liderança eficaz. Arrogância, mau gosto e hábitos incoerentes de trabalho irão afastar os membros prudentes e respeitados da comunidade comercial. Os 8 reconhecem imediatamente as falsas fachadas e os empreendimentos que são fogo de palha, e precisam de força vital e coragem para conservar os estímulos e amigos potenciais que abrem as portais para os aumentos e as promoções. Casar com alguém de automotivação ou autoexpressão número 8 facilita a vida do destino 8, pois são pessoas eficientes e sabem o que o destino 8 deve aprender. Nesta situação, se o 8 for um temporão ou careça de perspectiva nos assuntos materiais, a esposa pressionará o portador deste destino a ser mais ambicioso e tentará ensinar aquilo que este já ao alcance da compreensão do outro. Dependendo dos desafios e da compatibilidade número, este casamento pode ser uma péssima experiência para o destino 8. O casamento de 2 destinos número 8 será assolado por inseguranças financeiras e uma aprovação para ambos. Entretanto, os significados número podem ajudar, proporcionando relacionamento amoroso baseado no companheirismo e na evolução material. Em todo casamento, se os 8 buscarem a eficiência, a dignidade e o orgulho no trabalho, o destino irá orientar as energias de modo a lograr êxito nas áreas que enfoquem os interesses empresariais e comerciais. Influências da data de nascimento no destino agosto. Os indivíduos nascidos em agosto aprendem a fomentar as ambições materiais na juventude. Surgem situações que os orientam a preocupar-se com as realidades práticas, muito ou pouco dinheiro, influência familiar ou a atividade comercial. Podem não estar orientados para reconhecer a necessidade de ganhar a vida ou aprender, e assim tomar decisões ingênuas depois dos 28 anos de idade. Quando crianças, estes indivíduos cercam-se de labutolatras enfurecidos, homens fracos e desesperados no plano financeiro ou intelectuais não materialistas. Tomar decisões sérias com respeito a dinheiro e segurança material torna-se problema ou assunto de destaque na meia-idade. Antes dos 28 anos de idade, estes jovens são apanhados de surpresa pelas experiências econômicas. Como provém de ambientes frequentados por pessoas com aspirações ambiciosas, as pessoas nascidas em agosto podem desenvolver atitude controladora ou egoísta no que diz respeito a dinheiro e bens. O medo da pobreza ou de não compreender como fazer bons investimentos gera em quem nasce em agosto o temor de gastar ou arriscar rendimento e capital. Quando jovens, se estes indivíduos não aprenderem parcimônia e ninguém lhes ensinar a trabalhar ou edificar com paciência, irão dirigir os outros para conseguir deles o que querem. As pessoas nascidas em agosto geralmente conversam sobre negócios na juventude e aprendem a negociar na maturidade. Dia de nascimento, 8, 17, 26. O número do dia do nascimento tem influência sobre a personalidade e o destino. Durante a meia-idade atrai pessoas e experiências, que exemplificam o significado do número. O ciclo de produtividade da meia-idade começa com a maturidade. Vai aproximadamente dos 28 aos 55 anos de idade e coordena-se com o destino durante este período. O significado do número do dia do nascimento adiciona seus traços e experiências de caráter à análise numerológica do indivíduo. As pessoas nascidas em 8, 17, 26 do mês, além dos traços de caráter delineados pelos significados do número para o nome, são eficientes, operosas e ambiciosas. Podem ficar infelizes quando não conseguem tomar decisões comerciais firmes ou galgar prestígio. Os indivíduos nascidos nestas datas querem liberdade financeira, influência na estrutura de poder e estilo de vida digno e tradicional.
Entre aproximadamente os 28 e os 55 anos, o ciclo de 27 anos de produtividade no destino, a vida irá oferecer oportunidades adicionais de êxito nos interesses comerciais, para acumular bens e acompanhar com eficiência os planos de curto e longo prazos. Dedicar atenção à organização de vida doméstica fluente completa, com uma família que viva de acordo com as expectativas e um compromisso responsável com a comunidade trará prazeres. E preciso tentar, realisticamente, assumir projetos e desenvolver atividades sociais que alarguem as oportunidades comerciais. Acima de tudo, quem nasce nos dias 8, 17 ou 26 deve confiar em si mesmo. Ano pessoal. O número 8 é o oitavo no ciclo de 9 anos de experiências que resulta no apuro e na qualificação do desempenho baseados nas metas estabelecidas no primeiro ano. Em fevereiro, o indivíduo semeia as ideias que brotam em abril. A seguir, materializam-se várias opções concatenadas, cujas impraticidades são examinadas e postas em funcionamento em maio. Durante a primeira e a última semanas de setembro, a atividade se intensifica, colhem-se dinheiro e alianças influentes. Para a maioria, as finanças melhoram, e novas oportunidades resultam dos projetos adiados e analisados no ano anterior. O trabalho e as responsabilidades mantêm o indivíduo ocupado durante julho, agosto e setembro. Outubro traz a oportunidade de tirar conclusões pessoais e financeiras. É hora de abandonar o que está podre e expandir os esforços comerciais deste ano. Novas perspectivas materiais e passos importantes no sentido de a ramificação são concebidos em novembro. Dezembro desacelera a cadência e atrai reconhecimento. As surpresas e o comportamento inconvencional dificultam em muito as duas últimas semanas. Este ano produtivo fecha-se com um lembrete para se ater aos detalhes e reafirmar os relacionamentos emocionais. E ano no qual se veem os resultados tangíveis dos esforços passados. Se o romance for o objetivo, as perspectivas de riqueza, saúde e ambição têm maior facilidade de se concretizar. Os paqueras solteiros podem descobrir centelhas de atividade sexual em junho. Se o casamento é o objetivo, é hora de afiar os nervos para sair em busca de um relacionamento significativo. Uma abordagem empresarial serve tanto ao namoro quanto à tomada de controle numa empresa. E preciso ignorar os problemas mesquinhos e utilizar no trabalho, com eficiência, a capacidade de planejar e gerir para atingir os objetivos. Chegou a hora de ir atrás do que se quer na expectativa de o conseguir. Durante o ano número 8, o dinheiro e o jogo de poder que entram e saem ocorrem em volume superior ao que pode ser manuseado. As coisas não estarão necessariamente no lado positivo, e tudo é possível. Entretanto, todas as coisas são conquistáveis, e é importante conservar atitude sadia. O propósito deste ano é proporcionar a oportunidade de agilizar com eficácia. Surgem vantagens que exigem decisões não sentimentais e frias. Quando o indivíduo alinhava o caminho com taxas de bronze, almeja alto e visualiza o sucesso só, o temperamento e o descortínio 8 irão emprestar talento às metas enquanto durar o ano pessoal 8. Mês pessoa L. O mês pessoal número 8 em qualquer ano pessoal proporciona a oportunidade de assumir o controle dos assuntos comerciais e financeiros. É preciso confiar sempre em si mesmo, é ser enérgico e engenhoso. Conhecidos poderosos, empreendedores e pragmáticos são importantes agora. Não é hora de tirar férias, sensualizar ou assumir comportamento indisciplinado. Depois das demoras, dos problemas legais e das perguntas não respondidas do mês anterior, é preciso desenvolver atitude eficiente e desemperrar as rodas do progresso. Os projetos iniciados há 7 meses exigem um máximo esforço, para anunciar, promover e ser perspicaz. É preciso vestir-se com dignidade, ser diplomático e exibir todos os símbolos de prestígio disponíveis. Quando se é organizado e persuasivo, os resultados alcançados serão excepcionais. Dia pessoal. Acorde com as metas em mente, e proponha-se a cumpri-las. Esboce planos e espere cumpri-los. Verifique as despesas, seja prudente e procure enxergar longe, fazendo com que o dia seja proveitoso e ordenado. Haverá dinheiro entrando ou saindo por conta das pechinchas. Fazer compras,
Comercializar ideias e socializar visando aos negócios são as atividades prediletas. Pareça bem-sucedido. Lembre-se, dinheiro atrai dinheiro e as impressões dominantes atraem o domínio. Na hora certa, peça um aumento, um escritório com vista panorâmica ou planeje viajar na primeira classe. Seja direto, espere conseguir resultados e tudo se ocorrerá suavemente. Não seja desengonçado, obstinado ou comodista. Conserve aspecto digno e afirmativo, e alardeie autoconfiança. Tentativas frágeis, medo do fracasso e palavreado ofensivo emitem vibrações covardes. Seja corajoso e espere ser respeitado. Caso contrário, a energia fortíssima deste dia irá internalizar-se na forma de restrições e frustração. Invista em marcadores se houver pagamentos em atraso. Hoje, é mais provável receber as dívidas ou favores. Não corra riscos, não perca a calma e não seja desatencioso. Nas situações estranhas, seja o primeiro a conservar o refinamento, a confiança e a liderança consciente. Lembre-se de que quem está no poder está observando. Os esforços e executivos energéticos, entusiastas e diretos de hoje podem trazer recompensas materiais amanhã. O sucesso depende de bom senso, lógica e de solucionar os problemas construtivamente. Se você conservar os objetivos em mente, será um dia memorável. Capítulo 13, número 9, 0. Conclusões. Atributos positivos: compaixão, empatia, arte, fé, generosidade, compatibilidade, bravura, ternura, voluntariedade, tolerância. Negativos: amargura, fanatismo, egoísmo, ciúme, indiscrição, inconstância, frieza, decepção, covardia. Correspondentes: letras I, R. Número ímpar: receptivo, agressivo. Disposição: cordial, afetuoso, filosófico. Números 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108. Cor: açafrão, laranja, amarelo, ouro, gema, opala. Cristais: amonita. Vegetação: azevinho, magnólia, botão de ouro, carvalho, plátano. Alimentos: leite, queijo, carne de boi, geleia,